Hoje, a gente vai conhecer a história de um homem que deu a vida por uma causa, talvez a mais difícil de todas, a união. São Josafá. A vida dele nos faz parar e pensar: qual é o verdadeiro preço da reconciliação? Pois é, essa pergunta, qual o preço da unidade, marca toda a vida dele. E para a gente entender a força de São Josafá, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o mundo em que ele nasceu. Um mundo rachado ao meio. A história de Josafá não começa com ele, mas com uma ferida antiga de séculos que dividia a fé cristã. De um lado, a gente tinha a Igreja de Roma, com o Papa, a tradição latina, e do outro, as igrejas orientais, com seus próprios ritos, suas tradições eslavas. E essa divisão não era só uma questão de teologia, não. Era uma briga cultural, política, que pegava fogo ali na região da Ucrânia, Polônia, bem no coração da nossa história de hoje. E claro, essa separação criava uma tensão gigante. Pensa só, do lado de Roma, quem estava do outro lado era chamado de cismático. E essa palavra era pesada, sabe? Não era só dizer você pensa diferente. Era como dizer você quebrou a nossa comunhão, a nossa família na fé. É nesse cenário todo conturbado que a nossa história ganha um rosto. E não é o rosto de um grande bispo ou de um teólogo famoso. É o de um jovem comerciante, um rapaz chamado João, que nasceu numa família ortodoxa bem no meio desse furacão. Só que o coração de João batia por outra coisa. Ele sentia um chamado, algo mais forte que o comércio, que o dinheiro. Um chamado que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. E que ia mudar não só o destino, mas até o nome dele. E ele foi com tudo. Movido por essa certeza interior, ele largou o comércio, largou tudo e com só 24 anos virou monge, passando a se chamar Josafá. E a partir daí, gente, a vida dele deslancha. Olha só que impressionante. Em pouco mais de 10 anos, ele vai de um simples monge a arcebispo. Tudo isso movido por uma única missão, uma única paixão. E que missão era essa? Olha, era uma coisa quase impensável para a época. Reunir a igreja bizantina com Roma. Mas a estratégia dele foi brilhante. Em vez de chegar dizendo, vocês estão errados, mudem tudo, ele fez o contrário. Ele dizia, olha o tanto de coisa que a gente já tem em comum. O batismo, a palavra de Deus, a nossa fé, o nosso amor imenso por Maria. Ele não tentou construir uma ponte do zero. Ele mostrou que os pilares da ponte já existiam, faltava só conectar. E essa mensagem de unidade, vinda do coração, ela era poderosa demais. O sucesso de Josafá foi uma coisa, assim, extraordinária. Tanto que ele ganhou um apelido, Raptor de Almas, que hoje soa meio estranho, né? Mas na época, raptor não era sequestrador. Significava aquele que arrebata, que encanta, que atrai com força. Porque era isso que ele fazia. Ele não convencia só com argumentos. Ele conquistava os corações das pessoas para essa causa da união. Só que todo esse sucesso tinha um lado perigoso. Quem seguia o caminho de Josafá e se unia a Roma era chamado de uniata pelos opositores. E esse nome virou quase um xingamento, uma acusação. Era como ser chamado de traidor. Traidor da sua gente, da sua fé de origem. E aí a gente chega no grande e trágico paradoxo da vida dele. Quanto mais pontes ele construía, quanto mais gente ele unia, mais ódio ele atraía daqueles que preferiam os muros. Ele virou o alvo principal. E o pior é que ele sabia disso. Josafá tinha total consciência do perigo que corria. E não demorou muito para que essa tensão toda explodisse da forma mais violenta possível. Ele mesmo disse várias vezes para o seu povo, vocês vão ver, eles ainda vão me matar. Não era drama, era uma certeza. Ele sabia que o preço final da unidade poderia ser a própria vida, e ele estava disposto a pagar. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 12 de novembro de 1623, numa visita pastoral, a previsão se cumpriu. Uma multidão furiosa invadiu o lugar onde ele estava, e no seu último ato, ele se entrega, pedindo para pouparem os outros. Ele ficou ali, sozinho, para enfrentar toda a fúria que a sua mensagem de paz, ironicamente, tinha despertado. Ele tinha só 43 anos. Uma vida inteira dedicada a unir, a reconciliar, que terminou de uma forma brutalmente violenta. Mas o que parecia o fim era só o começo de uma história ainda maior. Porque a morte de Josafá foi como uma semente de reconciliação que começou a brotar de um jeito que ninguém,
absolutamente ninguém poderia imaginar. E a prova mais poderosa disso, o testemunho mais incrível, veio de onde menos se esperava, dos seus próprios assassinos. Isso mesmo. Depois de levados à justiça, tocados pelo testemunho dele, eles se arrependeram e se converteram à mesma fé pela qual Josafá tinha acabado de morrer. Percebe a força disso? A morte dele não foi, de jeito nenhum, um fim. Foi o começo de um legado de unidade que inspira até hoje. O corpo dele, que foi jogado num rio, hoje é venerado na Basílica de São Pedro. Ele se tornou o primeiro santo do rito oriental canonizado por Roma. A vida dele é a prova de que as sementes da reconciliação podem florescer até no solo mais duro e improvável. E é por isso que a história de São Josafá não é só uma história do século XVII, é uma história para hoje. Ela nos convida a olhar para o nosso mundo, para as nossas comunidades, até para as nossas famílias, e a nos perguntar, no meio de tanta divisão, o que a gente está sendo? Uma ponte ou um muro?